Estamos aqui com você com mais um programa É Tudo Questão de Atitude. Como você sabe, a gente fala das saúdes do ser humano, a saúde social, a saúde física e espiritual e também a saúde intelectual. E o programa de hoje vai falar de um assunto, uma pessoa especial vai falar de um assunto que é muito importante, que é o bullying. A gente está vendo todas essas coisas que têm acontecido nas escolas, a importância que os pais têm nesse processo dos filhos superarem o bullying ou de conseguirem entender o bullying um pouco melhor. E para falar sobre isso, eu trouxe uma especialista, uma amiga. Dri, obrigada de estar aqui. Eu que agradeço. Adriana Ramos, ela é pós-doutorada em educação, é isso, Adriana? Isso mesmo. Me fala teu currículo, porque você já fez de tudo na vida, né, Adri? Eu sou pedagoga, né? Fui professora de educação básica por muitos anos, por 15 anos, tanto de educação infantil quanto fundamental 1. E comecei a trabalhar na área de formação a partir do momento que comecei a me especializar em relações interpessoais na escola, né? Hoje eu coordeno um curso no Instituto Vera Cruz de São Paulo com essa temática, que a maior parte dos nossos alunos são professores, né? Eu sou integrante do GPEM, que é um grupo de estudos e pesquisa em educação moral da Unicamp e da Unesp, que é um grupo coordenado pela professora Thelma Vinha e pela Luciane Tonheta. E também sou integrante de um outro grupo chamado Conviver e Mais, que trabalha com assessoria, formação, consultoria nas escolas públicas e particulares do Brasil. Que interessante, né? É muita experiência, né? E hoje eu trouxe a Adriana para falar com a gente sobre bullying. O que está acontecendo nas escolas, o que aconteceu em Suzano recentemente. E Adriana, para a gente começar a conversa, eu te pergunto, né? De onde surgiu a palavra bullying? Como que ela chegou no Brasil, de onde ela veio, como que foi o histórico do bullying? A gente tem estudos datados, né, de situações de intimidação dentro da escola de épocas bem remotas, 1800 e pouco, a gente já tem na literatura, né, ainda não com esse nome de bullying, né, o bullying vem de bull, de touro, né, do inglês, então na realidade investida do touro, né. Então, os bullies seriam os alunos, né, que são os autores dessa intimidação e que investem num alvo, né, para ser bullying, né. A gente tem um pesquisador, o Owens, que na década então de 80 denominou como bullying e começou a estudar, né, esse fenômeno, né, que acontece entre pares. Acho que isso é uma coisa importante, né, a gente deixar muito claro. O bullying não é qualquer tipo de violência, ele é uma violência que tem algumas características. Hoje a gente tem, às vezes até no senso comum, né? Fulano está fazendo bullying com fulano, né? E quando na realidade caiu nesse senso popular, mas não necessariamente são situações de bullying. Porque o bullying ele tem algumas características. Uma delas é que ele acontece entre pares. Então não existe bullying de professor para aluno ou de aluno para professor. Podem acontecer situações de desrespeito. Né? Pode, por exemplo, um professor ressaltar a característica de um aluno e aí a turma, a partir disso, se sente autorizada por aquela autoridade e aí isso pode se tornar uma situação posterior de bullying. Mas uma das características é que é entre pares. Existe, então, uma simetria de poder, porque é entre pares, mas, ao mesmo tempo, existe alguém que se sente, né, psicologicamente ali, às vezes fisicamente, às vezes não. Às vezes é uma criança menor, magrinha, e o outro é mais forte, mais alto, e é o alvo. E o menor, porque psicologicamente ele tem uma força maior. Né? Geralmente o ambiente é a escola, ou não necessariamente? Não necessariamente, mas a escola, por ser um lugar, por excelência de convivência, é onde a gente encontra as maiores situações de bullying, né? Então, esse autor começou a investigar e denominar. Então, de lá para cá, a gente já tem muitas pesquisas, né, nacionais, internacionais sobre a temática. E aí, então, por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, mas na nossa época, imagina, todo mundo colocava apelido, tinha bullying, ninguém ligava, hoje as crianças estão muito mole, é muito mimimi. Quando, na realidade, as pessoas que sofreram bullying na nossa época, elas lembram e sentem, e isso teve uma consequência psicológica para a vida delas até o tempo atual. Com certeza. Né? Então, quem fala na minha época tinha, isso é bobagem, é porque não sofreu. É porque ou fazia, ou era um outro personagem que tem no bullying, né? Porque a gente tem 3 personagens para acontecer o bullying. Você tem o alvo, que é aquela figura que recebe a violência. Você tem o autor, ou os autores, porque normalmente o autor ele não age sozinho. Existe um principal, mas tem os secundários que agem juntos, né?
E você tem, a maior parte são os espectadores, são os alunos, as crianças, os adolescentes que assistem a tudo isso, né? E muitas vezes incentivam, rindo. E não fazem nada, né, para mudar nada, né? Por que acontece isso? Porque muitas vezes esses espectadores, eles têm medo de se tornarem, né, o próximo alvo. Então eu fico quieto. Alguns, de fato, não se importam, acham que é assim mesmo, tem tantas situações, deixa pra lá. E outros até gostariam de fazer, não fazem, mas contribuem, é o combustível, sabe? Então, dá risada, incentiva, pode ser tanto o bullying presencial, quanto um outro bullying que hoje, né, antigamente, quando uma pessoa sofria bullying na escola, então uma criança sofria bullying, um adolescente, ele ia embora para casa e o desespero dele era o horário que ele tinha que voltar para a escola. Hoje não, hoje com as redes sociais a gente tem o cyberbullying, e então normalmente esse sofrimento ele se prolonga nas redes sociais. Então ele vai embora e continua, não tem parada, né? Isso potencializou muito as situações de intimidação e as situações então de depressão, de suicídio, né? Por conta desse tipo de violência. Porque uma outra característica do bullying, então, além de ser entre pares, de ter um alvo, de ter um autor, de ter os espectadores, de ter essa, né, desigualdade de poder, ele tem uma intencionalidade de ferir. Não é um conflito comum das relações. Todas as crianças, jovens e nós adultos, quando nós nos relacionamos, a gente tem conflitos. Os conflitos interpessoais, eles perpassam as relações. Inclusive, eles não são ruins para as relações. O problema não é a gente ter conflito, é como a gente resolve os conflitos. Agora, a grande questão é que o bullying não é um conflito pontual. Ele tem uma intenção de ferir. Quem faz tem a intenção de ferir aquela criança. E ele é sistemático. Ele acontece muitas vezes por período de aula, A diferença do cyberbullying e do bullying é que às vezes um post, eu não preciso dessa repetição, um post ele amplifica, né, aquela violência e ele às vezes é inclusive irreversível, né? Uma foto que é publicada e é muito compartilhada, fica muito difícil você reverter. E Adriana, você está dizendo que o bullying geralmente nasce dessa vontade da criança de querer, de uma certa maneira, não ser nada cordial com a outra. De onde surge essa vontade na criança? Por que ela faria isso? É algum problema que ela tem em casa? É algum problema com os pais? O que faz com que a criança se motive a fazer bullying com outra? O primeiro ponto que a gente tem que entender é que o bullying, nessa perspectiva que a gente estuda dentro do GPEM, nós entendemos ele como um problema de ordem moral, né? Existe então uma inversão de valores naquela criança, naquele adolescente que é o autor de bullying, né? Eu me sinto valor por desrespeitar o outro, por inferiorizar o outro, por humilhar o outro, né? Então esse é um primeiro ponto. Outra coisa que você fala que é muito importante que é a questão desse papel da família. Claro que a família tem um papel importante, mas a escola também tem um papel importante. E aí, quando a gente consegue melhorar as questões da convivência, quando escola e família tem um papel atuante. Eu acho que a gente tem que tirar um pouco essa ideia de culpabilizar, é culpa da mãe, é culpa do pai, ou é culpa do professor, é culpa da escola, né? Mas de responsabilizar. O que é responsabilidade da família e o que é da escola? Como o bullying ele acontece principalmente na escola, porque a escola é um celeiro de relações entre pares, são muitas relações, né? A escola precisa sim fazer um trabalho preventivo. A gente tem uma lei aqui no Brasil desde 2015, né? Então é uma lei anti-bullying. Essa lei, o ano passado, ela foi incorporada à LDB, o que ela ganhou mais força, né, com isso, em que todas as instituições, agremiações, clubes e escolas precisam ter um programa anti-bullying. Preciso ter um projeto anti-bullying estruturado e vivenciado. Não adianta eu ter no papel um documento que fale isso, mas na prática eu não faça. Outro ponto, né, importante dessa lei é que, além de pensar, quando eu sei que acontece o bullying, eu descobri que aquele aluno está sofrendo bullying, então eu tenho que ter uma ação que seja curativa, né? Eu preciso de uma intervenção para ajudar nessa situação. Mas eu preciso principalmente, acho que isso é o ganho da lei, ter um programa de prevenção. E como é que a gente previne o bullying? A gente previne quando a gente melhora a qualidade da convivência na escola, nos clubes, nos espaços recreativos. Então, melhorar a qualidade da convivência favorece com que a gente diminua os problemas de bullying.
Tá? E como que as escolas fazem? Palestras de conscientização, dinâmicas corporais? Como que elas trabalham para melhorar essa convivência? Tem várias coisas que podem acontecer. Primeiro, a gente defende a ideia sempre de um trabalho reflexivo com as crianças e com as famílias. É importante que as famílias conversem com seus filhos sobre essas situações. Né? Então, às vezes, a criança chega contando alguma coisa. Mas tem um amiguinho que ele é muito chato. Né? Ninguém quer ser amigo dele. E, às vezes, os pais reforçam isso. É chato? Então fica com ele, filho, vai ficar com outro. Né? Quando a gente tem que fazer uma reflexão com eles, mas o que acontece? Mas você já parou para pensar que às vezes ele está sozinho? Mas o que você pode fazer de diferente? O que a gente tem visto e a literatura tem nos ajudado a pensar é que sozinhas as crianças têm pouca força na escola. Então, se eu vou tentar parar uma situação de bullying ou aproximar uma criança que está com isolamento social, né, é muito difícil. E eu acabo, muitas vezes, a criança tenta isso, não consegue e acaba voltando para o grupo maior. Né? Por isso que a gente tem defendido a ideia de um trabalho que a gente chama de equipes de ajuda, que aqui no Brasil é coordenado pela professora Luciane Tonheta, mas que o autor, né, que nos inspira é o professor José Maria Velez, da Universidade de Valladolid, na Espanha. Na Espanha eles já têm um trabalho com a convivência muito mais organizado do que aqui no Brasil. Lá já é uma política pública, as escolas precisam ter planos de convivência, do mesmo jeito que se planeja português, matemática, história e geografia. Na Espanha se planeja também como é o trabalho com a convivência, e a gente tem então defendido essa ideia aqui no Brasil. E esse professor, né, e com o trabalho aqui da equipe da professora Luciene, a gente então tem organizado o que a gente chama de sistema de apoio entre pares. Principalmente dentro do sistema de apoio entre pares tem vários tipos de protagonismo das crianças e dos jovens, mas o trabalho com as equipes de ajuda. E são crianças e adolescentes que são eleitos pelos próprios colegas. Existe uma série de atividades que a gente faz de reflexão, de discussão com eles sobre a problemática da violência, especificamente do bullying. Eles elegem os pares que eles consideram que são os mais confiáveis, e aí a partir de um trabalho de formação dos professores, da equipe gestora e dos alunos, né, a gente desenvolve esse trabalho em que os próprios alunos são protagonistas. A literatura mostra que entre pares a gente consegue melhores resultados para a redução do bullying do que na figura do adulto. Por quê? Porque um ponto que é fundamental, uma característica fundamental do bullying é que o bullying é uma violência velada. Muitas vezes nas escolas, as escolas nos dizem assim, mas Adriana, os pais não tinham ideia que ela sofria. Nenhum professor achou que essa menina sofresse alguma coisa. Eu falo, daí já é uma boa pista para a gente achar que pode ser bullying. Não é determinante, porque ele é velado. Eles demoram muito tempo para contar. Quando se faz pesquisa e perguntam para as crianças e adolescentes que sofrem bullying, para quem que você contaria, para quem que você pediria ajuda da violência que você está sofrendo, que inicialmente eles não contam. Né? Eles falam para um amigo. O grande problema dessas crianças e desses adolescentes é que depois de um tempo de sofrimento, eles não têm amigos na escola. Eles se isolam socialmente. Então, por conta disso, eles acabam não contando. Eles têm receio de contar, às vezes, para os pais, às vezes para um professor, para um diretor, com medo da reação do adulto e deles sofrerem uma exposição maior. E, normalmente, se a escola, os pais, têm uma reação muito impulsiva, porque na hora que você descobre, você se choca, né? E chama todo mundo para conversar, faz uma mediação, como a gente faria num conflito comum, muitas vezes a situação piora. Adriana, bom, nós temos que ir para um rápido apoio cultural e a gente já volta com mais informações sobre o bullying e principalmente sobre esses grupos de apoio, de ajuda, que são protagonizados pelos próprios adolescentes. A gente já volta. Estamos de volta com o programa É Tudo Questão de Atitude. Eu estou entrevistando a doutora, pós-doutorada Adriana Ramos. Ela está nos falando sobre bullying. E Adriana, no outro bloco você estava nos contando que tem o bullying que é algo velado, ou seja, a criança demora para falar para os pais. Tem alguns casos em que a criança sofre violência e ela logo já fala para a escola, fala para a professora. Isso não caracteriza bullying? Eu fiquei na dúvida em relação a esse comentário. Normalmente ela demora para pedir ajuda, né? Claro que tem crianças que às vezes pedem antes, né?
principalmente com os menores. Isso é mais fácil acontecer. Quanto mais velho, mais difícil, ele vai de cara pedir ajuda. Acho que é importante a gente caracterizar quem são as pessoas que participam. Então, a gente tem um autor de bullying. Esse autor de bullying, ele tem um escalonamento de valores invertido. Então, para ele se sente valor quando ele humilha, ele se sente valor quando ele agride. O trabalho da escola com o autor de bullying, ele é muito importante, porque ele também precisa de ajuda. E muitas vezes a gente acha que quem é autor de bullying tem que ser punido. E que a punição vai resolver, né? Quando na realidade, o que se eu preciso rebaixar o outro, é porque eu não estou bem comigo mesmo. A pessoa que precisa rebaixar o outro, isso pode ser uma criança, um adolescente ou um adulto, é uma pessoa que essa estima de si está baixa. Então, para eu me sentir superior, eu tenho que ir lá e tenho que rebaixar. Não é um trabalho fácil da escola, muitas vezes a escola precisa, inclusive, de outras redes de apoio, até externas à escola, às vezes é um aluno que precisa de um acompanhamento, mas a escola precisa fazer um trabalho sim com ele, que é dele se sentir valor por coisas que são positivas da convivência. E inverter esse escalonamento de valor. Eu me sinto valor quando eu ajudo alguém e não quando eu ofendo, não quando eu humilho. Tá? O problema é que não é um trabalho que a gente consegue como uma suspensão e uma advertência para amanhã. É um trabalho em médio e longo prazo. Né? Aí nós temos os alvos de bullying. Por que algumas crianças então são alvos e outras não? Por que a gente tem alunos na escola que tem um apelido de bolão e é uma criança gorda? E ela passou a vida inteira com o apelido de bolão e foi um apelido carinhoso e não virou um bullying. E por que em outras isso vira o bullying? Né? Porque essa criança, né, esse adolescente que sofre o bullying, né, ele valida para si aquela característica como negativa. Então não é qualquer criança que é gorda que vai sofrer um bullying por essa característica. Porque o bullying, o autor de bullying, ele destaca uma característica e a partir dessa característica ele vai ali. Então é o muito magro, é o muito alto, é o que tem espinha, é o que é muito estudioso. Ele pega o que tem o cabelo, o que é negro, ele pega uma característica. Então não é todo negro que vai sofrer bullying. Tem alguns que falam, tá bom, eu sou assim mesmo. Ele pode ter uma atitude, ele pode sofrer racismo, mas não necessariamente aquele racismo virar bullying. O que acontece é que quando vira, né, então essa criança que é gorda, ela se enxerga como inferior aos próprios olhos por ser gorda. Entendi. Então quando alguém fala você é gordo, você é uma baleia, isso para ela tem um peso diferente do que aquela outra que fala eu sou e daí, qual que é o problema? Que enfrenta. Né? Agora a gente tem dois tipos de alvo. A gente tem o que a gente chama de alvo típico, que é aquela criança que aceita aquilo e que vai ficando cada vez mais quieta, mais isolada socialmente. Né? E a gente tem aquela criança que reage, mas como ela não tem bons recursos, ela não tem uma competência socioemocional que seja capaz, né, uma habilidade de reagir de uma forma que faça com que ela saia daquela situação, justamente porque ela se sente como inferior, então ela tenta, às vezes ela tenta se aproximar do grupo que faz, para tentar fazer com outras crianças. Então ela vai, e como ela vai tendo, né, sucessivas situações em que ela não consegue sair, né, dessa condição de alvo, ela acaba então entrando mais ainda, né, como um alvo de bullying. Isso é como uma bola de neve, isso vai crescendo. Por isso que a gente insiste tanto na prevenção a partir de uma boa convivência. Mas a partir do momento que a gente sabe que tem um bullying na escola, que a escola, ou então, pelo menos que não saiba, não tenha certeza, mas que a escola imagine que possa ser, o trabalho não pode ser como um trabalho de mediação de conflitos comum. Ele precisa ter a gente tem um protocolo que chama método de preocupação compartilhada, em que tem passos para a gente atuar, com entrevistas individuais, até a gente conseguir chegar num processo de mediação em que autor e alvo fiquem juntos, né? Existe um consentimento deles, existe um trabalho com as famílias, e existe um trabalho com o coletivo, principalmente com toda a turma ou com a escola toda, que são os espectadores, são aqueles que assistem e que muitas vezes sabem que isso acontece, né? Às vezes as crianças falam assim, mas aquele menino é esquisito mesmo, sempre foi, né? Mas a gente tem que pensar, mas ele entrou esquisito na escola? Quando a gente vai olhar, né, os relatos dos alunos que sofrem bullying severo nas escolas há mais de 5 anos, tem alunos que comeram 4, 5 anos da vida o lixo da escola. Todos os dias. É uma violência muito severa. É inadmissível a gente imaginar que isso acontece entre crianças, entre adolescentes, mas acontece. Né? Então a gente tem que pensar, será que essa criança, né, quando ela entrou na escola, ela entrou realmente mais frágil
ou ela pode ter entrado mais frágil, e aí a convivência, que não foi uma convivência positiva dentro do ambiente escolar, tornou ela mais frágil ainda. Em relação ao alvo, ao autor, né? Quer dizer, esses alunos que muitas vezes começam com é uma brincadeira, porque muitas vezes o professor acha isso. Isso é brincadeira, é coisa de criança, adolescente se trata assim mesmo. E muitas vezes os professores não têm consciência quando a gente vai conversar e a escola fica sabendo. Eu conheço escolas excelentes, muito preocupadas, atentas. Mas quando a gente vai conversar com os alunos, e aí chega uma aluna, por exemplo, de uma escola que a gente atuava, 9º ano, ela relata, eu passei o último semestre inteiro dentro do banheiro. É uma adolescente de 14 anos, que passou um semestre inteiro dentro do banheiro, ninguém notou, e não é porque a escola era negligente, não é porque não era uma escola atenta, uma escola muito atenta às relações. Mas para você ter dimensão, Sandra, de como é realmente uma violência velada. E ela se escondia para não ter que mostrar para os colegas que ela estava sozinha. Porque existem algumas diferenças no bullying em relação ao gênero. As meninas normalmente elas excluem mais. Então elas isolam a menina. Ninguém é amigo dela, ninguém convida para festa, ela não participa do grupo de WhatsApp, né? E os meninos existe uma violência maior. Claro que existem exceções, né? E muitas vezes se complementam até, existe agressão física, isolamento e vice-versa. Mas existe essa característica que entre as adolescentes e as meninas, essa exclusão social, ela é muito mais intensa e muito mais dolorida para essas meninas que não querem lidar com isso e não sabem, não conseguem, né? E aí uma forma de resolver qual foi? Se esconder dentro do banheiro todo intervalo. E Adriana, provavelmente o que aconteceu com aquele aluno na escola de Suzano foi bullying. Ele deve ter sofrido durante muito tempo. A gente tem que pensar assim, o que aconteceu em Suzano, uma tragédia como essa, nos afeta muito, né? Eu acho que principalmente afetou o Brasil inteiro, mas quem é educador, quando eu li a notícia, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é, puxa, poderia ter sido em qualquer escola. O que está acontecendo para uma situação como essa acontecer numa escola? Então, assim, é um problema complexo que envolve vários fatores. Não é todo aluno que sofre bullying que vai entrar na escola e vai fazer isso. Então, existem outros fatores que contribuem para chegar a uma situação extrema de violência, como aconteceu em Suzano. Mas existe algo que a gente tem que refletir. Suzano, Realengo, a escola de Goiânia em 2017. Então, esses casos que foram acontecendo no Brasil, né, são casos que a gente tem que pensar. Todos os atiradores, eles tinham algo em comum. Eles eram ex-alunos ou alunos da escola. Eles resolveram fazer isso na escola. Eles não queriam somente chamar a atenção com um ato de violência extremo como esse numa praça pública, numa praça de alimentação de um shopping, num cinema. Eles voltam para o lugar da escola ou eles fazem isso na escola. E essa representação tem um significado. É lá o lugar que eu sofri. É esse o lugar que representa a minha dor. Não dá para a gente dizer, então, que todo aluno que sofre bullying vai fazer isso. Mas a gente, então, exatamente porque é um problema de uma complexidade muito maior, né? Mas é comum, né, nesses casos, por exemplo, né, de tragédias aqui no Brasil, que todos eles eram ex-alunos ou alunos da escola e, consequentemente, a gente pode inferir que eles tinham, né, sofriam bullying na escola. Né? Então, mas o bullying não foi a única causa para se fazer isso, tá certo? Não foi a única causa. Mas um trabalho, né, então, dentro da escola é importante no sentido de melhorar a qualidade da convivência. Né? Uma convivência positiva, a gente ter um clima escolar positivo na escola. A gente tem defendido muito essa ideia de um clima escolar positivo nas relações dentro das escolas, entre pares, entre alunos e professores, entre a gestão e a família, entre gestão e professores, gestão e alunos, professores e gestão, todos, professores e famílias, né? Então, quanto mais a gente conseguir fazer um trabalho preventivo, mais eficácia nós teremos. E aí uma parte importante da prevenção, né, é tanto investir na formação dos professores, para que eles compreendam, né, o que é esse fenômeno, como que a gente consegue, então, ações que são efetivas para a melhoria da convivência. Então, o que a gente faz na escola para prevenir, né, problemas de convivência? O que a gente faz quando a gente tem problemas de convivência? Como que a gente atua com mediação de conflitos? Como é que a gente organiza assembleias, rodas de diálogo dentro da escola para que se possam discutir os problemas coletivos, para que os alunos desenvolvam mais empatia? Né? Então, se fala tanto hoje de competências socioemocionais, é importante que essas competências socioemocionais
elas estejam de fato, sejam de fato as vivenciadas dentro da escola, né? Porque um grande problema que nós temos é que às vezes você tem uma excelente atividade sobre empatia, só que na relação, na prática, isso não acontece. A escola precisa ter, ela precisa propiciar uma convivência em que não fique só na atividade. A atividade é importante. É importante que eles parem, reflitam, que eles se apropriem racionalmente dos valores, só que não é suficiente para que de fato eu me torne mais empático. Vou ter que ter ações para essa empatia. O importante é sempre muito mais a prática do que só a teoria, né, Adriana? Sim. E acho que um outro ponto, Sandra, é também o trabalho com as famílias, né? A escola precisa aproximar as famílias, né? Precisa informar e formar as famílias. Muitas vezes a escola fala, mas mais uma coisa para nós fazermos? Mas as famílias têm pedido muita ajuda. A gente tem um trabalho para aproximar os pais da escola, com ciclos de palestras, ciclos de roda de conversa formativos, e a gente tem várias escolas do Brasil conseguido bons resultados. Pais que nunca iam à escola e que num primeiro momento, na primeira ciclo de conversa que você coloca, o primeiro tema de palestra, eles não aparecem, por N fatores, até pela vida que a gente vive hoje, mas depois de um tempo isso vai se modificando, né? Então acho que quanto mais a escola trabalhar de forma em parceria com a família e a família com a escola, então não é a família jogar a responsabilidade que é da família para a escola ou a escola jogar a responsabilidade dela para a família, mas é a gente trabalhar de forma integrada, né? Se nós conseguirmos fazer isso, e quando a gente consegue fazer isso, quem ganha são as crianças e adolescentes que vão se tornar adultos muito melhores. Com certeza. Bom, chegamos para o final do programa já, mas eu vou deixar Mas a Adriana, ela tem vários artigos escritos e vários capítulos de vários livros também, e um que ela trouxe aqui para a gente é Conflitos na Instituição Educativa, Perigo ou Oportunidade? É da editora Mercado de Letras. Então fica aqui essa orientação para você, se você quiser saber um pouco mais. Adriana, só para a gente finalizar, se as pessoas quiserem mais informação sobre bullying, elas podem procurar o GPEM, podem procurar diversos grupos, né? Nós temos o site do GPEM, que é www.gpem.org. Nós temos o site, que também é do grupo do GPEM, que só trata da temática do bullying, que é www.somoscontraobullying.org. Nós temos o site da Conviver e Mais, que é www.conviverimais.com.br, que lá pais, professores, tem uma parte chamada biblioteca. Vocês conseguem acessar artigos, vídeos, né? Então tem bastante material sobre todas as temáticas da convivência, da escola, mas principalmente as questões relacionadas aos conflitos, ao bullying, que foi o tema que a gente discutiu hoje aqui. Adriana, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço. Olha, muito conteúdo pra gente. E a você que nos assistiu, muito obrigada por estar aqui no programa É Tudo Questão de Atitude. E eu te espero no próximo. Até lá!